Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Emmanuel comenta na lição 20 do livro Vinha de Luz, Porta Estreita. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé, com que transporte de júbilo se devotaria então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. A doutrina espírita, ela traz para a gente um estudo diferenciado, porque quando ela vem trabalhar a ideia do espírito imortal, ela começa dizendo para a gente, né, olha, o nosso nascimento não começou agora no parto dessa existência do corpo. Nós somos espíritos. Espíritos existia antes e vai continuar. Como Jesus fala para o Nicodemos na conversa, né? O espírito é como o vento que sopra, você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas a verdade é que ele vem de algum lugar e já traz algumas experiências, sim. Mas o que ele traz de novidade para a gente, a doutrina espírita? A doutrina espírita vem dizer para a gente que na condição que nos encontramos aqui nesse planeta, a maioria de nós já tem condição de programar alguma coisa que a gente vai passar enquanto a gente estiver aqui na vida material. Só que com uma condição, né? Com um detalhe. A gente ainda está no mundo espiritual e quando a gente vem para cá, a gente tem primeiro a influência da matéria, a infância, e tem o esquecimento do passado, que vai fazer com que a gente tenha um CPF novo, identidade nova, que a gente não fique carregando os erros de atos praticados em outras oportunidades. Então o que acontece? Essa programação, ela é muito interessante, muita gente mesmo questiona isso. Poxa, por que existe o esquecimento do passado? E a explicação que é sempre dada pelos espíritos é aquela de, olha, o esquecimento do passado é uma bênção para cada um de nós. Vou usar aqui um termo bem peculiar de outros companheiros de denominações religiosas, é uma bênção. Porque a gente tem a oportunidade de recomeçar, de, mais uma vez, de ter novas oportunidades, né? E o que acontece? A gente programa entrar pela porta estreita. A gente programa disciplinar alguns vícios que a gente tinha antes, para poder ficar mais leve, mais solto. A gente se programa também para consertar faltas cometidas no passado, para relacionamentos que foram conturbados, mas que a gente precisa passar por eles agora para poder deixar a nossa contribuição, a nossa colaboração e apagar algumas faltas. Enfim, a gente tem novas oportunidades através da porta estreita. Agora, é interessante que não são poucos os textos como esse, que eles vêm chamar a atenção de que a grande maioria aqui na Terra, passa realmente por essa experiência de, no início, né,
está muito compenetrado naquilo que vai fazer, mas depois, quando vem para o corpo físico, vem toda essa influência e a gente perde tempo e a gente acaba preferindo as vantagens, a gente acaba preferindo a porta larga, que é a porta da perdição. Eu me lembro de uma vez que marcou bastante, né, de uma pessoa muito querida da minha família de sangue, e que ela teve um filho especial. E quando ela teve esse filho especial, o baque sempre vai existir, né, porque a gente ama, a gente quer o melhor para os nossos filhos. E o que acontece? O marido, principalmente, no primeiro momento, o choque foi muito grande para ele, ele levou algum tempo para aceitar a ideia e para abraçar mesmo a ideia da missão que eles haviam recebido com relação àquele espírito. Mas depois a gente conversando, né, de maneira despretensiosa com a espiritualidade amiga, e os espíritos falam para a gente o seguinte, falam, olha, já estava tudo programado desde o início, na verdade, as pessoas que têm filhos especiais, filhos doentes, filhos problemas, em sua grande maioria, são pessoas que têm um afeto, um amor muito grande por aqueles espíritos, sabem que eles estão passando por aquela situação e se propuseram, inclusive se preparando, estudando mesmo, observando o caso, se preparando antes de vir para cá, para o corpo físico, para poder cumprir aquela missão. Então, a gente ouve, às vezes, alguns casos da pessoa falar assim, é uma punição para aquele pai, ele ter um filho daquele jeito, e a gente vai aqui insistir e dizer o seguinte, existem casos que realmente pode se enquadrar como punição, mas a grande maioria não são de punição. Eu vou dizer que com toda sinceridade, eu amo tanto as minhas filhas, amo tanto alguns amigos meus, alguns parentes meus, que dependendo de como for o caminho que eles encontram, se de repente eles se comprometerem muito, eu vou ser um que vou pedir oportunidade, né? Me deixa tentar ajudar essa pessoa, que ele nasça daqui a pouco como meu filho, e que a gente possa estar vivendo uma vida de fraternidade. Mas quando a gente está aqui na matéria, a matéria vem exigir dentro dos preconceitos do mundo para a gente, né? Que a gente tenha um filho com saúde, em primeiro lugar. Esquece que a principal saúde é espiritual, não é do corpo físico. E a gente quer que nossos filhos se formem e de preferência tenham essas profissões aí, né? Ser advogado, ser médico, ser engenheiro, e esquece até que toda profissão aqui na Terra tem o seu valor, né? E mesmo que algumas não tenham uma remuneração como mereceria, mas elas são úteis e vão fazer uma diferença enorme para o espírito. Enfim, esses preconceitos tomam conta da gente, mas daqui a pouco, passada aquela primeira fase, a gente começa a se compenetrar, e foi o que eu vi dessa minha parente. Ela começou a correr atrás de todas as maneiras, ver plano de saúde, entra na justiça, e resolve daqui, resolve dali, e cuidou dessa criança até onde Deus permitiu. Tem uma hora que encerrou o teste para ela. E é interessante, quando encerrou o teste, né, que ela havia desencarnado, a criança havia desencarnado, ela teve uma conversa com a gente falando assim, que ela agradece muito a Deus a missão que foi dada e ela fica com a consciência tranquila de que tudo que ela podia fazer a respeito para cumprir aquela missão ela fez. Então o baque a gente existe, mas só que a grande maioria das pessoas prefere a porta larga da perdição. Então quando a gente entra, né, no corpo físico, nessa encarnação, todos nós, sem exceção, a gente entra com alguns propósitos. Às vezes a gente carrega um caminhão tão grande de tijolo que é bom a gente tirar tijolo por tijolo, não querer tirar tudo de uma vez. Mas cada tijolinho é o tijolinho da agressividade, é o tijolinho de um determinado vício, é o tijolinho de aprender a falar mal da vida dos outros, é o tijolinho da sensualidade, é o tijolinho, cada tijolinho, e a gente vai trabalhando esses conceitos aos poucos. É claro que a gente agora, num determinado momento, a gente dá maior atenção a alguns, que a gente interroga a nossa consciência, a consciência fala pra gente, ó, dá atenção a esse agora. Depois que você vencer esse, vamos para outro tijolo, vamos, né? E vai ter um dia que a gente não vai ter mais tijolo nenhum para carregar, a gente vai ter cumprido todas as etapas, mas por enquanto é a gente colocar na cabeça que quem está aqui tem etapas pela frente e a gente tem que começar a buscar a porta estreita, a porta da disciplina,
a porta da reparação dos males que a gente praticou. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.